Olá, meus irmãos, tô aqui mais uma vez gravando mais um vídeo para vocês, para ver se chama a atenção das consciências para a razão da vida, o porquê nós estamos neste mundo. Então sempre eu tô postando textos, gravando vídeos, né, tentando chamar a atenção das consciências que nós estamos dentro de um propósito, que esse propósito não é de cada um de nós, mas é o propósito de Deus, nosso Criador. Na carne nós somos criações e eu sempre estou destrinchando para vocês o que nós produzimos como criação, que interessa a Deus, que é a nossa consciência, né? Quem não testifica seu próprio corpo carnal, quem não testifica a vida que é do Espírito Santo de Deus e quem não testifica sua própria consciência. Então eu sempre estou tentando mostrar, né, através do caminho do raciocínio lógico, né, que a consciência é o produto da criação humana e que é a consciência de cada um de nós o objetivo de Deus, o nosso Criador. Mesmo porque todo Criador, quando cria, visa na sua criação o que ela produz como criação, ou seja, é o que a criação produz que serve e deve, né, beneficiar o Criador. E nós, como criação que somos na carne, produzimos a consciência. Então é essa consciência que é o objetivo de Deus. Eu sempre estou falando aqui que a nossa consciência pensa, raciocina, forma ideias, determina, age e manifesta todas as coisas, ou seja, é a nossa consciência que dá valor a tudo que existe. Então, se a nossa consciência deve servir o nosso Criador, deve ser pelas funções dela, pensando, raciocinando, formando ideias, determinando, agindo e manifestando o Espírito de Deus, que é a existência de Deus em nós, e não a carne, que é uma existência que é a criação, que é provisória e que vai morrer, né? Então, assim, hoje o tema que eu estou trazendo para vocês, né, dentro desse assunto principal, que é a razão da vida, se chama represália. O que é represália? Vou dar um exemplo. Um filho, quando faz uma coisa errada, por exemplo, né, os pais, ou a mãe ou o pai, fala assim: ó, agora eu vou te castigar porque você fez isso. Você queria isso? Não vou dar isso porque você fez isso, então vou te dar uma represália, né? Como se fosse um castigo por ele ser desobediente ou transgredir alguma coisa, né? Então represália significa isso, e obviamente que eu vou falar disso dentro do propósito de Deus, porque a lei de Deus é que as nossas consciências andem pelo Espírito e não pela carne. Mas o que acontece desde o primeiro homem que Deus criou com suas próprias mãos, que foi o Adão, o que aconteceu? Adão, não faz isso, ó, não come. Você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas dessa árvore aqui, ó, você não come esse fruto, né? Porque certamente morrerás. Então Deus falou para ele não comer daquela árvore, que isso é o quê? O fruto que ele comeu é justamente a consciência. É esse fruto que Deus diz para nós não comer. E o que o Adão fez? Foi lá e comeu justamente do fruto que não deveria ter comido, o que significa que é a nossa própria consciência, que a consciência é o fruto que nós produzimos, que deve sustentar e servir a Deus pelo Espírito que está em nós. Mas quando essa consciência anda pela carne, a consciência está sustentando a carne e não o Espírito de Deus, é onde está comendo do fruto, né? Está andando por si mesmo e não pelo Espírito de Deus, né? Então você vê que ele foi expulso do paraíso de Deus por causa disso. E aí eu vou destrinchar mais nesse texto, né, sobre isso que Deus, essa represália que Deus faz, que hoje também no nosso tempo a gente está vendo isso acontecer. Represália. Quantas e quantas vezes Deus já retalhou o povo por causa da sua rebeldia? Jogou por várias vezes o povo hebreu nas mãos dos seus opressores, né? Jogava nas mãos dos opressores, por quê? Porque o povo era rebelde contra Deus. Jeremias até lamenta a opressão do povo judeu, dizendo: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa. A cidade aqui é a própria consciência. Tornou-se como viúva aquela que foi tão grande entre as nações, né, sem marido, né? Porque a nossa consciência, ela pode ter como marido tanto a carne
quanto o espírito, né? Por transgredir, ficar ligada na carne, obviamente que ela vai ficar viúva, né? Vai ficar deserta, vai ficar sem o morador que é o Espírito de Deus, porque a carne não vai habitar eternamente na nossa consciência. Por isso que hoje nós temos que andar em obediência, cumprir a lei de Deus dentro de cada um de nós, que é a nossa consciência, andar pelo Espírito, ter como marido, né, Cristo, que é esse Espírito que está dentro de nós, e não a carne, porque a carne é provisória, vai morrer, só é serva, é criação, só serviu para produzir a nossa consciência. Mas essa consciência tem que andar pelo Espírito. Se não quiser, não precisa. Mas é obviamente que ela vai ficar desse jeito, vai ficar nua, vai ficar uma viúva, os opressores vão a dominar, que é o que a gente vê acontecendo, sempre aconteceu, né? E hoje a gente vê isso acontecendo também. Os opressores aí escravizando, oprimindo as consciências, né? Os desejos da carne, e por fim vai jogar a consciência num vazio eterno, né? Porque quando a consciência ela anda pelo Espírito, ela está cumprindo com a lei de Deus, né? Então quando o Espírito voltar a Deus, a consciência vai voltar a Deus, com ele ter a vida eterna. Mas se a consciência não cumpre com a lei de Deus e fica na carne, além de ser oprimida, né, enquanto está aqui escravizada dos desejos carnal, dos tormentos, tudo isso, né, sendo dominada pela carne, o final ainda vai ser o quê? O espírito voltar a Deus, a carne pro pó e a consciência cair num vazio eterno, que aí sim vai ser lamentação. Então, o que mais que Jeremias disse? Tornou-se como viúva aquela que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Os seus adversários a dominaram e os seus inimigos prosperam contra ela, porque o Senhor se entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou instável. A Jerusalém, aqui a cidade, a mulher, tudo isso na Bíblia se refere às nossas consciências, né? É ela que peca, né? Ela que transgride a lei de Deus, porque Paulo fala assim, a lei de Deus se cumpre em nós. Esse nós que Paulo está falando é a nossa consciência, se cumpre na consciência que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Quando a tua consciência anda segundo o Espírito, você está cumprindo a lei de Deus. Mas se a tua consciência anda pela carne, você está transgredindo a lei de Deus, está pecando contra Deus, né? Então é por isso que diz aqui que ela se tornou instável, né? Desde a época de Moisés, o povo hebreu já havia passado 400 anos da escravidão do Egito. Na época dos juízes também, o povo sempre prevaricou contra o Senhor e Deus sempre os jogava nas mãos dos seus inimigos, né? Você vê que lá em Juízes, né? Quando Deus levantava um juiz, né, para mostrar a transgressão do povo, você vê que ele ia lá e falava assim, derruba tudo, quebra tudo essas imagens, que isso aí é contra Deus. Nós temos um Deus, um Criador, é Ele que nós devemos adorar, é Ele que nós devemos servir. Vocês estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Aí o povo se endireitava, ouvindo aquele juiz e fazendo, né, o que deveria fazer, andando pelo Espírito de Deus. Aí naquele tempo que tinha aquele juiz vivo falando, né, tudo que tinha que ser feito por Deus, que as consciências obedeciam e se voltavam ao Senhor, né, obedeciam e andavam na lei de Deus, andando a consciência pelo Espírito, não adorando outros deuses, né, não fazendo imagem, mas andando pelo Espírito e não pela carne. Aquele tempo passava em paz a terra. Mas quando morria aquele juiz, o que acontecia? Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, já se misturava com as coisas do mundo, né? Já levantavam deuses, já adoravam imagens. Aí o que Deus fazia? Oprimia aquele povo, que era uma represália, né? Aí quando eles não estavam aguentando mais, que eles clamavam, né, a Deus de tanto que eles estavam sendo oprimidos, aí Deus levantava outros juízes para poder falar. Aí eles falavam, vocês estão errando aqui contra Deus, vocês estão errados, transgredindo, não é para adorar só a Deus, Deus é o nosso Criador, não fazer imagem. Era a primeira coisa que eles faziam. Inclusive você vê que Moisés, a lei que ele disse também, o primeiro mandamento já é o quê? Que ele escreveu por Deus: não fazeis imagem de escultura, nem de nada que é acima no céu, embaixo do mar, nada, nem de homem, nem de mulher, nem de nada. Foram lá, o primeiro mandamento já transgrediam,
né? Então o povo sempre foi rebelde, as consciências sempre foi rebelde, né? Se voltou sempre para a carne, andar pela carne, né? E criar alusões de salvações, né? E colocar a fé no que não é verdade, né? Tanto que monta-se fábulas, né? Salvações descabidas. E o Deus verdadeiro, que é o nosso Criador, que tem um propósito, que assentou o Espírito de Deus dentro de nós para nos conduzir, é Ele que vai conduzir a nossa consciência, é Ele que nós devemos ouvir de verdade, Ele é que vai nos transformar, que vai nos moldar, nos desligar desse mundo, nos desligar dos sentimentos da carne e nos levar para o plano do céu, e nós teremos a vida eterna. Então é esse anjo que nós devemos seguir, né? É a Deus de verdade que nós devemos glorificar, adorar. E como que a gente faz isso? Concluindo a obra que Ele nos deu a fazer, que é a nossa consciência andar pelo Espírito e não pela carne. Então, continuando aqui, ó. Na época dos juízes, também o povo hebreu sempre prevaricou contra o Senhor, e Deus sempre o jogava nas mãos dos seus inimigos. Vez em quando Deus enviava um libertador, levantava um juiz, né? E enquanto o libertador estava vivo, o povo hebreu dominava os seus inimigos, ganhava todas as batalhas, né? Mas era só este libertador morrer que o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre foi assim. Em todas as épocas dos reis de Israel, e até hoje o povo faz o mesmo em nosso meio. Então passou o tempo e hoje está a mesma coisa, né? Você vê que hoje, qual que é a palavra de Deus no Apocalipse para esses finais dos tempos, né? Sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas e nos seus flagelos. Então Deus falou que ia atacar praga na carne, que era para nossa consciência sair da carne, senão você ia incorrer em todas as suas pragas e em seus flagelos. Então isso é uma represália de Deus hoje para o nosso tempo. Hoje nós não estamos vendo aí o povo sendo oprimido, escravizado em todos os quesitos, tanto em questão de serviço, quanto dos desejos carnais que combate mesmo na alma e atormenta, sentimentos perversos de ira, de lascívia, de glutonaria, de avareza, de ambição, né? Então você vê que isso aí atormenta as consciências, esses sentimentos, né? E o próprio sistema mundano escraviza as consciências, e o povo está oprimido e está pegando as pragas que Deus está jogando na carne. Você vê que hoje as doenças da alma é muito comum, é pânico, é depressão, né? Tudo isso é psicopatia, né? Paranoia, tudo isso é tormento, é vazio, é um buraco no peito, né? Que não preenche nunca. Por quê? Já é os indícios do vazio da alma que ela vai enfrentar. E isso aqui ainda hoje ela tá com a vida, né? Nas mãos, tá com o Espírito de Deus, né? Mas tá grudada na carne, lameada até o pescoço, né? E não larga da carne de jeito nenhum, mesmo sabendo que ela vai morrer. Então assim, ó, isso aí já é os indícios dos tormentos. Então a saída, meus irmãos, é obedecer a Deus, né? A nossa consciência desligar da carne, se ligar no Espírito, que é Ele que vai conduzir cada um de nós, né? É Ele que vai livrar a consciência dos tormentos, e fazer isso não só para se livrar dos tormentos, mas de verdade falar assim, não, eu tô aqui no mundo pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, né? E vou realizar isso, porque nós estamos aqui só para isso, só por essa razão. É isso que Deus quer de nós, obediência. Um filho obediente e não um filho desordeiro, transgressor, né? Você pode ver isso, se você tem 2 filhos e um filho é desobediente, ele sempre te causa uma coisa ruim, né? Te causa uma ira, né? Te causa você ter que ir lá e castigar ele, ter que bater para ver se ele aprende, dar uma represália, né? Mas o filho obediente, ele agrada o pai, e é isso que Deus espera de nós. Hoje, eu também estou aqui por Deus dando aquele recado que João falou no Apocalipse. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas e nos seus flagelos. Ela aqui é a carne, que Deus resolveu jogar suas pragas nela, e a consciência que tiver ligada à carne pegará todas as pragas de Deus. Esta é a represália de Deus para quem não cumprir as suas ordens, e a gente vê isso pegando forte em todas as consciências. Deus nos criou na carne por causa da consciência que produzimos nela, mas Deus é Espírito e Ele assentou a porção do seu Espírito em cada um de nós e quer que as nossas consciências andem pelo Espírito. É no Espírito que está a nossa vida eterna, mas as consciências que andam pela carne já estão sofrendo a represália de Deus e por fim ainda cairão no vazio eterno quando o Espírito voltar a Deus, pois a carne morrerá.
Mas eu não entendo porque as consciências continuam andando pela carne, mesmo elas sofrendo todas as represálias de Deus e sabendo que a carne irá morrer. Isto é um desacato a Deus. E mesmo Deus jogando todas estas pragas na carne, as consciências continuam desacatando a Deus. Mesmo com toda esta represália, né? Mesmo com todos esses tormentos, a carne está escravizando a consciência, as consciências estão atormentadas, já estão aí no tarja preta, né? E não busca de verdade a Deus. Pelo contrário, né? Vão atrás aí de religiões para ouvir o que agrada os ouvidos, até paga para ouvir mentira e não preenche o vazio da alma. As consciências estão cada vez piores. Estão buscando aí a paz e não estão achando a paz porque estão indo no lugar errado. A paz não está no lado de fora. A saída não está em religião, não está em pastores de ganhar dinheiro, está no nosso Senhor a nossa paz. A paz verdadeira da alma não está em remédio tarja preta, não está em psicólogo. A paz da nossa alma está em a nossa consciência se colocar aonde Deus quer que ela esteja. E Deus quer que a nossa consciência esteja ligada no Espírito de Deus e não na carne, meus irmãos. Então, todos os tormentos da consciência, tudo de mal que ela sente, é justamente por estar ligada na carne e não no Espírito Santo de Deus. Então, justamente por as consciências serem desobedientes e transgressoras, não buscarem a Deus, né? Não precisava nem ninguém falar, já está dentro de nós. Quem não sente a vida do Espírito de Deus dentro de si, né? Só que as consciências não buscam, elas estão ligadas na carne, os objetivos são na carne, é tudo na carne. Então esse fruto que é a consciência tá podre, né? Porque tá ligado no que não deveria estar, que é a carne, e a carne vai morrer. Nós sabemos que a carne é provisória, né? Somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, não tínhamos consciência, produzimos a consciência porque nascemos nesse mundo e foi a carne que produziu. Mas essa consciência é o objetivo de Deus e a gente só agrada a Deus se a nossa consciência estiver pelo Espírito de Deus. Então é por isso que Deus joga essas pragas hoje, que Ele disse que ia jogar mesmo, como que uma represália, que a consciência está oprimida para ver se de alguma forma ela fala: nossa, com a carne eu só tô me lascando, só tô atormentada, peraí, deixa eu buscar a verdade, deixa eu buscar a verdadeira paz. Espera aí, eu tô dentro de um propósito, eu tô aqui para realizar a vontade de Deus. Ele me colocou um espírito dele dentro de mim, para eu seguir esse espírito. É só sua consciência se entregar a ele, que ele mesmo vai fazer essa obra dentro de você, de te desligar da carne, né? Que nem diz lá, ele vai cortar, mas ele vai curar, vai fazer a ferida, mas ele vai ligar, vai curar essa ferida. Ele vai te cortar da carne, mas ele vai te ligar nele, que é no espírito, né? E vai fazer essa obra de ir desligando tua consciência da carne e ir curando, que é ligando nele. E todos os sentimentos da consciência vai mudando, vai moldando a consciência, vai se tornando um novo ser. Esta é a obra que nós temos que realizar de Deus dentro de nós e que nós não conseguimos sozinho, mas você consegue se a tua consciência se entregar de fato nas mãos de Deus, que é esse Espírito que já veio do céu, está dentro de cada um de nós, que nos faz entendidos de todas as coisas, que nos molda, que nos guia nesse caminho, né? É a voz de Deus dentro de nós que nós temos que ouvir, seguir esse Espírito, que é Ele que vai cuidar de nós nesse caminho e vai nos levar até a terra que Deus nos preparou, que é a terra prometida, que é a vida eterna, que é para depois desse mundo. Mas justamente por as consciências serem rebeldes e ficarem na carne e não querer nem saber, ignora a vida, ignora o Espírito de Deus, não quer saber do propósito de Deus, é que Deus está jogando essas pragas. E sempre foi assim, Ele sempre jogou as consciências nas mãos dos inimigos e dos opressores para atormentar as consciências mesmo, né? Como um castigo para ver se elas buscam de alguma forma a Deus. Mas mesmo assim, nem a morte assusta as pessoas, nada disso, nem a vida chama atenção, nem a carne atormentando, nem nada desses sentimentos que estão sentindo hoje, nem o vazio, nem a depressão chama a atenção das consciências. Mas é isso aqui que eu trouxe hoje para vocês raciocinarem um pouco, né? Não precisa assim acreditar em mim, mas o que eu tô falando é verdade. Se você raciocinar um pouquinho e buscar no teu Senhor, o próprio Senhor vai te mostrar e você vai enxergar pelos teus próprios olhos. É só você seguir o Senhor, que Ele é a nossa saída. Sempre Deus falou, Moisés falava, né? Ó, pessoal,
Deus é a saída, não fica preocupado não, querendo voltar lá para a escravidão do Egito, para as mãos do faraó. Deus é a nossa saída. E desde aquela época o povo não acreditava nem em Moisés falando, nem com sinais que Moisés tinha por Deus, o povo não acreditava em Moisés, né? E hoje não é diferente. Deus está atacando praga, a pessoa está atormentada, né? Não aguenta mais, mas não acredita em Deus, né? E que Ele é a saída, que Ele está dentro de nós. Mas é isso aí, meus irmãos. Raciocinem, reflitam, né, nisso que eu falei com vocês hoje e busquem de coração mesmo, de boa intenção, tua consciência, buscar a Deus de verdade para enxergar, não buscar Deus com má intenção, não para Ele ver seu lado carnal, mas tira a carne da frente, né? Busca para realizar a vontade de Deus mesmo, que nós estamos no mundo só por isso. Essa é a razão de nós existirmos. A razão de nós estarmos aqui é que a gente tem que realizar a vontade de quem nos criou. E Ele quer a nossa consciência pelo Espírito e não pela carne. Tá bom? Reflitam. Um abraço e Deus abençoe cada um com muita sabedoria, muito entendimento para que cada um realize a vontade de Deus dentro de si. Até a próxima.